Assim como grande parte das pessoas, uma das coisas que eu costumo fazer no meu tempo livre é assistir um filme, uma série, talvez jogar um jogo ou quem sabe até ler um livro. E nessas minhas jornadas de aquisição de novas culturas, vendo novas histórias, conhecendo novas jornadas e novos personagens, eu acabo trombando em algumas obras um pouco diferentes, um pouco fora do comum. Dentre elas, a gente pode ter esse filme aqui de drift horrível, nojento e tenebroso que eu vi há uns 2 anos atrás. A gente tem clássicos como o do Estúdio Ghibli ou provavelmente filmes dos anos 80 que você já deve ter ouvido falar, mas talvez nunca tenha assistido se você for mais novo. E recentemente eu acabei me deparando com uma pérola de mais de 60 anos, lá de 1962, que deve ser um dos maiores filmes já feitos na história, principalmente naquela época. E eu tô falando de Lawrence da Arábia, como é conhecido aqui no Brasil, e eu tô falando o nome dele de um modo bem abrasileirado mesmo, afinal eu falo português, né? Esse filme tem humildes quase 4 horas de duração e foi um filme que me surpreendeu muito, tá? Ele apareceu no catálogo da minha Netflix recentemente e aí eu fiquei curioso, né, mano? Um filme com 4 horas de duração e com mais de 60 anos de idade deve ser uma bomba, com certeza. Mal sabia eu que esse era um dos filmes mais famosos da indústria do cinema, um dos filmes mais importantes para a cinematografia moderna inteira. Eu já tinha ouvido falar daquele corte seco de um fósforo que vai pro pôr do sol, mas eu não sabia que era desse filme, e quando isso aconteceu no filme eu fiquei muito surpreso e pensei, agora sim, eu tenho certeza que eu entrei em algum lugar diferente do que eu estava esperando. Caso você não saiba do que eu esteja falando, lá pelos 17 minutos do filme tem essa cena onde o Lawrence apaga um fósforo com um sopro e ele é teletransportado para o deserto, o que não era uma coisa muito comum lá nos anos 60, né? Mas hoje em dia já é completamente normal você ter um corte seco dessa sem uma transição do cara viajando nem nada. Além de trazer para vocês sobre essa curiosidade, eu queria contar um pouco de como é a história do filme. Mesmo assim, eu ainda deixo aqui a minha recomendação para você assistir. Afinal, esse filme tem muitas cenas extremamente bonitas de questão de fotografia e iluminação, e também ele tem uma história muito profunda com vários personagens interessantes, muitas tramas acontecendo durante o filme inteiro. Afinal, o filme tem 4 horas e apesar de ser um filme gigantesco, eu assisti ele parcelado em 2 dias, você pode parcelar ele em uma semana, sei lá. É quase uma série, tá? É só você dar play, assistir o quanto você quiser e no outro dia você continua. Não se preocupe também com a questão dos spoilers, caso você quiser, você pode assistir esse vídeo aqui depois de terminar de ver o filme, mas aqui eu não vou dizer nada de muito relevante que vai atrapalhar a sua experiência. A última coisa que eu quero dizer antes que você saia do vídeo é que esse filme foi baseado em fatos reais e o Lawrence é uma pessoa que existiu na vida real. Também pode ser que fique meio confuso tudo que eu vou dizer sobre o filme aqui, mas eu vou tentar deixar esse vídeo com menos de 15 minutos, tá? Eu espero que isso dê certo. E ao longo do vídeo eu vou colocar imagens ilustrativas aqui do próprio filme para vocês verem o que está acontecendo mais ou menos. Logo no começo do filme a gente tem uma surpresa muito interessante para os dias atuais do século 21, já que o filme tem 5 minutos de tela preta tocando música. E por sinal, a trilha sonora desse filme também é outra coisa muito interessante. E depois de ficar 5 minutos numa tela preta com uma música sinfônica e orquestral, o filme começa agora com 2 minutos com créditos e no fundo tem um cara lavando uma moto. Começo do filme é isso, ou seja, nada preparado para os algoritmos de retenção de atenção, né? E lá pelos 10 minutos do filme, esse cara sai com a moto e sofre um acidente e morre. Pois é, numa cena super trágica e triste. Nosso protagonista agora está morto. Depois de pesquisar um pouco para fazer esse vídeo meu aqui e de pensar um pouco sobre a cena, basicamente ela quer dizer para a pessoa que está assistindo não se importar com a vida do Lawrence, porque ele não vai morrer na Arábia, ele não vai morrer em combate. Né? Afinal, ele acabou de morrer ali andando de moto. Não vai acontecer nada lá na frente, só presta atenção no cenário e na história. Depois disso, a gente é teletransportado diretamente para quando o Lawrence estava servindo o exército inglês lá no Egito. Isso acontece porque no funeral dele, que a gente também vê, algumas pessoas comentam sobre ele ali e são personagens que a gente vai ver ao longo do filme e descobrir quem eles são. E logo no início também ele é mandado para uma expedição nas Arábias para encontrar um príncipe chamado Faisal, que comanda várias tribos de árabes, que na época nem se chamavam de árabes ainda, mas é assim que o Lawrence passa a chamar eles e é assim que eles passam a se identificar depois. Ô, desgraça de placa de vídeo, tá atualizando no meio da gravação, cara. Logo no começo a gente já tem muitas cenas extremamente bonitas assim do deserto, mano. Eu vou ser sincero com vocês aqui, eu não sou um cara que curte muito as Arábias assim, essa estética árabe e turca e todas essas
etnias árabes que tem por ali, não é a estética que eu penso assim quando eu penso em algo maneiro. Talvez seja pela questão que a gente tem aqui no ocidente de considerar os árabes como bárbaros e um povo que briga muito por qualquer coisa e é tipo um povo selvagem assim, tá? Tô sendo sincero aqui com vocês porque querendo ou não é essa visão que a gente acaba tendo dos países de lá. Mas esse filme mudou um pouco a minha opinião, porque o pessoal de lá é bacana também, sabe? Os caras são estilosos, os caras têm uma geografia muito bonita ali na região, apesar de não ser uma geografia muito boa para a vivência do ser humano, assim, né, em questão de recursos naturais, temperaturas e tudo mais. É um lugar muito bonito. É interessante saber que a Terra tem lugares desse jeito, assim, tá ligado? Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô dizendo, mas, enfim, vamos continuar sobre o filme pra não perder aqui no meu assunto. No decorrer da trama, acaba que o guia do Lawrence é morto baleado e o Lawrence segue sozinho até encontrar o outro tenente inglês que tá junto com o príncipe. Quando eles se encontram na cidade do príncipe, que é nômade, então ela se move pelas areias, ela tá sendo atacada pelos turcos, que são os grandes inimigos aqui na história e que são quem os árabes e o exército inglês quer destronar. Nesse caso aqui, os exército inglês e os árabes estão do mesmo lado contra os turcos para tomar território. E é claro que os árabes ficam meio preocupados, achando que o exército inglês quer só a força deles para eles mesmos tomarem o que é dos turcos e os árabes continuarem sem nada, enquanto o Lawrence, ao decorrer do filme, faz um jogo de cintura ali para tentar deixar esse território para o povo árabe, sendo assim algo como a Arábia para os árabes, assim como fizeram a América para os americanos ali. E existem simplesmente muitos personagens muito interessantes aqui no decorrer do filme. O Lawrence não é o único deles. Sharif Ali, que é tipo o coadjuvante aqui, também é muito interessante. A gente tem o líder dos árabes mercenários mais pra frente, que também é um personagem muito interessante. E basicamente assim, gente, eu vou ser bem direto aqui no que eu vou resumir do filme para vocês. Tenham em mente que eu tô deixando muita coisa de fora, tá? Então, por favor, tentem assistir esse filme se vocês puderem. Ele tem no YouTube, a qualidade é uma coisa horrorosa, mas ele tem no YouTube gratuito, dublado. Tem em inglês também, se vocês quiserem assistir em inglês no YouTube. E tem na Netflix, tá? Não é um vídeo patrocinado, mas você pode achar em outros lugares, enfim. Vocês sabem como é fácil achar essas coisas na internet. Basicamente, o que acontece no decorrer do filme é: o Lawrence é o nosso herói, ele é o nosso protagonista e ele é praticamente um estrategista militar. Ele traz uma ideia muito arriscada de atravessar um deserto praticamente intransponível durante a noite e chegar a acabar pela terra, que é uma cidade portuária que tem armamentos, tem canhões, tem tudo mais, só que eles estão virados para o mar, não para a terra. E a ideia do Lawrence é justamente atravessar esse deserto que ninguém pensa que alguém vai atravessar, por isso que ela não tem canhões virados para essa parte do terreno. Atravessar esse deserto com cerca dos seus 50 homens ali que o rei vai dar para ele, junto com o Sharif Ali, que é tipo o general principal do rei ali. Quando eles atravessarem, ele já vai estar no território da outra tribo árabe, que é formada basicamente por mercenários e tem o seu próprio líder ali. E o plano dele é conversar com esses caras e conseguir ajuda deles para invadir Aqaba, que é essa cidade portuária. Então eles fazem isso. Na travessia desse deserto, um dos caras fica para trás, o Lawrence volta para salvar ele, e a partir desse momento, o Lawrence começa a se ver como um profeta, como alguém que é capaz de fazer milagres, porque ele ter tomado aquela cidade foi um milagre. Sim, eles tomam a cidade, e no meio disso tudo, o homem que ele tinha salvo no deserto, o homem qual ele quase morreu para resgatar, acabou matando um dos árabes mercenários. E isso causaria um grande problema entre as duas tribos de árabes que estavam ali reunidas. Para evitar esse problema, o próprio Lawrence decide executar o cara que ele salvou agora há pouco. Depois de tomar a cidade, o Lawrence tem que avisar aos ingleses que eles tomaram uma das cidades mais importantes na estratégia militar ali da situação, e para isso ele parte mais uma vez numa jornada pelo deserto intransponível, agora outro deserto ali na região das Arábias. Dessa vez ele vai praticamente sozinho, só com 2 moleques que ele meio que adotou para serem criados dele, que eram 2 moleques que não tinham mais família, já eram órfãos. No meio desse caminho tava tudo bem, tava tudo maravilhoso, o Lawrence se sentindo praticamente um profeta milagroso ali, que tinha conseguido alcançar tudo o que ele queria, ele tinha conquistado a cidade, ele tinha feito o milagre acontecer. Mas um dos meninos acaba se embananando no meio de uma tempestade de areia e cai num poço de areia movediça, assim sendo a segunda morte no filme, morte essa qual o Lawrence também se considera culpado.
A partir desse momento, o Lawrence começa a ficar meio esquisito, dá pra ver no filme que ele tá meio estranho. E lá na base dos ingleses, quando ele finalmente consegue chegar lá, ele conversa com o general e pede pra não voltar mais, afinal 2 homens morreram por causa dele. E nessa cena a gente também vê uma das coisas mais esquisitas que eu achei do filme, que é o Lawrence dizendo que ele sentiu prazer nesses momentos onde ele matou alguém, onde ele tirou a vida de alguém, ele sentiu prazer. E aí eu fiquei muito confuso nessa parte, eu fiquei pensando, tá, esse cara é psicopata mesmo ou ele tá metendo louco? Porque é simplesmente muito esquisita essa cena, tá? É tipo muito estranha. E basicamente o que acontece depois disso é que ele volta para as Arábias e ele quer ser um árabe praticamente. Desde o início do filme a gente vê que o Lawrence tem muito conhecimento sobre as Arábias, sobre os povos que ali habitam, sobre suas culturas e tradições. E nessa parte, depois de conversar com o general inglês, ele decide que é isso mesmo, ele tem que voltar lá e ele vai conseguir tornar a Arábia um lugar dos árabes, e não mais dos turcos e muito menos dos ingleses. E é exatamente o que ele faz, ele volta para lá, eles começam a roubar vários trens. Eles começam a sabotar os trens turcos, roubar tudo que eles tinham, e com isso o exército de mercenários dele começa a se dissipar. Afinal, os mercenários conseguiram o que eles queriam, que era o dinheiro, riquezas e bens, e param de lutar com ele aos poucos. Numa das emboscadas finais, quando já tinha pouca gente junto com o Lawrence, acaba que o outro criado dele se dá mal ali com os detonadores de dinamite e acaba se machucando gravemente. Como é dito pra gente em certo momento no filme, os turcos praticavam torturas muito pesadas com os árabes que eram capturados, afinal os árabes não eram considerados um povo pelas Nações Unidas, então tanto faz o que fizessem com eles. Ninguém ia ser punido por isso. Dito isso, os árabes tinham o costume de executar quem ficasse ferido demais para fugir, já que isso ia ser um final menos doloroso do que ser capturado pelos turcos. E mais uma vez, é exatamente o Lawrence quem executa o seu próprio criado. Um personagem importante que eu deixei passar até agora foi o outro tenente inglês que estava junto com o Lawrence ali nessa história inteira, e quem meio que o Lawrence deixou para trás, afinal ele não queria que os árabes tomassem a Arábia para eles, né? Ele queria tomar a Arábia para os ingleses, e também o repórter americano que foi registrando a vida do Lawrence ali. Esses são 2 personagens meio irrelevantes para esse resumo aqui, mas eles são importantes para a história do filme também, eles têm bastante presença. Em determinado momento, então, estando só o Sharif Ali e o Lawrence com mais ou menos uns 20 homens que sobraram do exército, o Lawrence decide tomar uma cidade sozinho, uma cidade cheia de turcos, uma cidade muito mais forte de acabar. E aí o Sharif Ali, com a amizade que ele já desenvolveu pelo Lawrence, ele acaba indo junto, numa situação onde o Lawrence é apreendido ali pelos turcos, e passamos por uma cena muito esquisita, onde o Lawrence provavelmente foi violado, além de ter sido torturado com chicotadas e muito mais. E simplesmente essa parte não é legal, é uma parte bem tensa do filme, assim. Depois disso, o Lawrence fica completamente desmoralizado, incapaz de fazer qualquer coisa, e ele fica meio depressivo até no filme, sabe? Essa parte do filme realmente é meio pesada, é meio triste de ver. Mas, enfim, né? Ele até desiste da Arábia realmente, dessa vez, e ele volta para tentar pegar um serviço mais simples no escritório inglês mesmo, sem ter que passar por estudo de novo e tudo mais. Mais uma vez, tendo uma conversa motivacional ali com o capitão inglês presente, ele muda de ideia mais uma vez, e agora ele faz um pedido de metralhadoras, de armas, de canhões, de blindados e tudo mais, para conseguir fazer a sua invasão final contra os turcos. E o plano agora era invadir Damasco, a atual capital da Síria, no mundo que a gente vive hoje. E dito e feito, com seus novos recursos, ele contratou ainda mais mercenários criminosos, até do próprio mundo árabe, chamou de volta aquela tribo que era basicamente de mercenários e conseguiu contato de novo com o exército do rei Faisal. Agora ele tinha um exército tão grande quanto, se não maior do que o dos turcos ali em Damasco, e tanto ele, Lawrence e seu exército de árabes, quanto o exército inglês avançavam contra a cidade de domínio turco. E nessa última marcha do Lawrence com seu exército rumo a Damasco, eles acabam passando por um grupo de turcos que está meio que fugindo, um bando assim que nem eles, muito menor em números,
mas que acabou de passar por uma vila e saquear ela toda e tudo mais. O Lawrence então fica numa incógnita. Agora o que ele faz? Ele segue o caminho dele ou manda seus homens atacarem aquele bando de turcos? Depois de pensar um pouco e de um dos homens avançar sozinho e ser baleado pelos turcos, Lawrence manda atacarem. E aqui nessa cena que a gente pode ver claramente que o Lawrence está completamente insano, completamente maluco. Muito esquisita a forma como ele está agindo. Ele realmente devia estar falando sério naquela hora que ele falou que ele estava sentindo prazer na morte. Acontece que os árabes conseguiram dominar Damasco muito melhor do que o exército inglês. Eles tomaram o domínio de todas as instituições, como escolas, hospitais e até as usinas de energia, e se instalaram na prefeitura, onde mais uma vez os árabes se confundiram entre todos eles, ficou uma confusão e ninguém sabia direito o que fazer, estava todo mundo querendo brigar, todo mundo querendo sair no soco, sei lá, sair na facada. E aí o Lawrence tenta controlar eles, mas aos poucos eles se dissipam e começam a sair da cidade. Afinal, os árabes não estavam conseguindo usar as tecnologias inglesas, eles não conseguiam gerar energia, eles não conseguiam manter os telefones funcionando, e aí eles foram desistindo aos poucos. E a gente tem ali nas últimas cenas dele em Damasco, a cena que ele vai para um hospital que ficou sem energia por causa dos próprios árabes, mas ele vai para um hospital dos ingleses, onde tem muitos e muitos civis feridos, e um médico vem e xinga ele, porque ele está rindo. O Lawrence está gargalhando nessa situação. Ele toma um tabefe na cara e cai no chão. No final do filme é mais ou menos isso que a gente tem. Os árabes tomaram Damasco, conseguiram fundar o seu território, e a gente tem o príncipe Faisal negociando com os ingleses como que ia ficar a companhia de água, que bandeira que eles iam hastear ali. Depois disso, o Lawrence meio que é expulsado de volta para a Inglaterra, já que nem o general inglês e nem o príncipe querem lidar com ele, e o filme meio que acaba por aí. E o vídeo foi basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha te convencido a assistir esse filme pelo menos uma vez na vida. Caso você tenha gostado do conteúdo, tenha gostado da forma como eu apresentei o vídeo ou não, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo, dar sugestões para novos vídeos. Você pode também visitar aqui o canal e ver outras coisas que eu já gravei. Aqui eu faço vídeos de coisas que eu gosto, então você não vai encontrar nenhuma outra review por enquanto. Talvez eu faça mais se esse vídeo for bem. Mas se você quiser, você já pode me ajudar muito só dando a sua inscrição, dando o seu comentário e compartilhando esse vídeo para algum amigo. Então muito obrigado, é nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo.